E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Hoje é terça-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Dessa vez, hoje, o episódio de número 23. O episódio anterior foi um capítulo bem coeso, digamos assim. A gente teve bastante informações novas, bastante desenvolvimento dos personagens e solidificação dos sentimentos do Tae-Han. Então eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer nesse, né? E se finalmente os Tae-Cook vão se entender, não é mesmo? Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Quando JK abriu a porta do apartamento naquele fim de tarde, não esperava ver Tae-Han fazendo biquinho para o nada e parecendo mais pensativo que o usual. O cabelo já consideravelmente maior, cobrindo boa parte dos olhos que, pelos últimos dias, andavam afiados e severamente confiantes. Franziu o senho, esperando ser notado. A cena lembrou JK aquele estranho dia em que ganhara a camiseta da Janis Joplin, quando Tae-Han estava nervoso demais para conseguir encarar a porta. Apesar de não ter passado sequer um ano, JK sentia que a textura da caixa de papelão que continha o presente e o pequeno sorriso tímido de Tae-Han tocaram sua pele e seu coração há décadas. Cruzou os braços no peito nu e chutou de leve a traseira de um dos joelhos dele. Tae-Han tomou para a frente, fazendo JK gargalhar baixinho. Ele olhou seu rosto surpreso, mas a surpresa desapareceu rapidamente para dar lugar a uma expressão orgulhosa, mais acentuada, com um brilho bem menos inseguro no fundo da íris castanhas. JK não estava acostumado com isso, com esse tipo de comportamento vindo dele, mas achava que era uma mudança significavelmente boa. Então não era como se pudesse reclamar, não quando se importava o suficiente para entender que essa mudança, por mais lenta e cambaleante, era uma tentativa de fazer a vida ter um pouco mais de sentido. Oi, disse, sorrindo de boca fechada. Por que está aqui e não se arrumando para o karaokê? Era aniversário de JK. Ele tinha acabado de sair do banho e vestir uma calça jeans justa quando escutou as batidas na porta. Ainda estava com os cabelos, agora um corte mais moderno. Obrigado. Ainda estava com os cabelos, agora em um corte mais moderno, obrigado, molhados, com perfume escorrendo pelos pescoço e descalço. Marcou com a banda em um bar karaokê às 8 da noite e agora eram quase 6 da tarde. JK demorava muito para se arrumar, era verdadeiramente vaidoso e definitivamente não estava esperando uma visita logo agora. Quando estava pegando o ritmo da coisa, combinações de maquiagem brotando como raios em sua mente já muito agitada dos compromissos da semana. Tae-Han não respondeu de imediato. JK viu como ele estava fazendo esforço para não encarar seu corpo, mas acabou não resistindo. Quando os olhos escuros e nublados correram pelo seio peitoral brilhando em água e perfume, e pelo abdômen nada sarado, mas atraente mesmo assim, e pelas curtas entradas em V que davam para a virilha. Um arrepio costumeiro agarrou sua nuca e não soltou mais. Cutucou o piercing com a língua, sentindo-se um pouco incomodado. Não com a observação em si. JK não se incomodava com JK lhe encarando dessa forma. Ele até mesmo gostava bastante, mas algo em Tae-Han, especialmente na última semana, fazia JK sentir as bochechas e os pescoços quentes, quase vermelhos. Ele ficava constrangido, ficava envergonhado e talvez fosse culpa dessa tal mudança intensa que parecia crescer a cada dia. Tae-Han não tinha mais medo de olhá-lo e desejá-lo. Ele deixava isso bem claro todas as vezes que se encontravam por aí, e JK não sabia como lidar com o fato de que não era mais o único confiante da relação. Tae-Han voltou os olhos para dentro dos seus e abriu um sorriso cheio de dentes, fazendo as bochechas assumirem aquela forma específica de bolinhos japoneses. Você pode abrir uma maquiagem em mim? JK abriu a boca surpreso, conferiu as roupas de Tae-Han. Ele já estava tecnicamente arrumado para a noite.
Usava uma jaqueta jeans de lavagem clara por cima de uma camiseta branca com a frase free em cima bem no centro. A camiseta estava por dentro de uma calça social justa, transpassada por um cinto, o que era coisa rara de se ver nele, a calça social e o cinto. Por fim, botas de couro. Taehan nunca deixava de ser excêntrico e até mesmo brega, então quando JK acertou a dedução de que ele estaria usando meias coloridas, sorriu orgulhoso. As meias eram vermelhas. Posso, respondeu e deu um passo para o lado, convidando Taehan para entrar. Entra. Taehan entrou, já perfeitamente acostumado com o lugar, e caminhou calmamente para o quarto cheirando a perfume cítrico. JK normalmente exagerava um pouco no perfume, mas ele não se importava. Adorava passar a noite inteira com um cheiro bem grudado na pele quente do pescoço. O seu cabelo ficou bonito, Taehan disse, sentando preguiçosamente na beirada da cama. Cortou hoje cedo? JK assentiu, ficando de costas para ele na pequena penteadeira improvisada que ficava perto da janela. Pegou algumas paletas de sombras, escondendo que tinha milhares de lápis de olho só para não deixá-lo chateado, e batom, mas nenhum deles com cor, apenas gloss transparente e delicado. Não sei o nome desse corte, mas eu disse que queria uma coisa moderna. Minha franja já estava me irritando. Jungkook estava com as laterais raspadas e uma costeleta afiada bastante charmosa. Sua franja, agora bem mais curta, estava dividida não no meio, mas quase nele, e um dos lados caía em cima do olho. O outro, JK jogaria para trás com um pouco de gel. Se sentia bonito assim, muito elegante, e como adorava se sentir elegante, queria esbanjar para todo mundo que notasse, principalmente para Taehan. Ele resmungou, um pouco desinteressado em processos estéticos. Ficou bonito. Acho que vou deixar o meu crescer mais. JK se aproximou de Taehan, jogando os produtos de qualquer jeito na cama antes de se enfiar confortavelmente entre os joelhos dele, puxando o rosto bonito para cima pelos cabelos longos e volumosos. Prendeu uma boa parte dos fios com os dedos firmes e sorriu ao encará-lo. Riu logo em seguida, porque Taehan sempre olhava de volta com uma admiração que chegava a ser faminta. Ele suspirou e passou a língua pelos lábios cheios, o que criou uma tensão sexual que voltava a brotar bem lentamente desde a briga definitiva no quarto de hotel. Jungkook não queria ceder tão fácil e ele não cederia, mas Taehan estava complicando muitas coisas pelos últimos dias. Ele conseguia transformar qualquer momento comum, como esse de agora, em momentos repletos de um clima quente que passava uma sensação horripilante de nostalgia. "O que você quer usar?", perguntou, puxando os cabelos dele com um pouco mais de força, sorrindo novamente ao vê-lo fechando nos olhos por conta da dor. "Acho que o vermelho de sempre ficaria bem bonito." Taehan balançou negativamente a cabeça, segurando com as duas mãos em sua cintura nua como costumava fazer antes. Jungkook não se importou, muito menos se incomodou em repreendê-lo. "Simples demais", ele respondeu com aquele tom de voz mais baixo, mais rouco. "Simples demais. Faça algo diferente." Jungkook riu de nervoso, soltando o cabelo dele e se inclinando para pegar uma das paletas. Quando fez isso, Taehan cheirou descaradamente a pele de sua barriga, apertando sua cintura com um pouco mais de força. Novamente, Jungkook não se importou. "Não diga isso, vou acabar pintando você como uma diva dos anos 60, alertou, abrindo a paleta de cores neutras e fazendo um biquinho enquanto escolhia o que usar. "Ou melhor, vou te pintar como um verdadeiro palhaço." Taehan gargalhou baixinho, encostando a testa bem em cima de seu estômago e cheirando sua pele mais uma vez. Com a mão livre, JK acariciou o topo da cabeça dele, puxando delicadamente alguns fios macios. Sabia que Taehan estava tentando, sabia também que ele sentia falta desse tipo de contato, do carinhoso ao ousado, mas também sabia que, se abaixasse a guarda muito rápido, poderia se machucar mais uma vez. Apesar disso, gostava de como Taehan lhe tocava sem nunca insistir. Ele apertava sua pele, por vezes seus ombros ou seus quadris, e mostrava que queria muito ultrapassar todos os limites possíveis, mas respeitava o suficiente as decisões de JK para não dizer uma palavra sequer sobre isso.
Então, bom, JK deixava que ele continuasse apalpando seu corpo dessa forma e algumas vezes de um jeito bem sexual. Qualquer coisa que você faz fica bonito. Ele sussurrou contra sua pele, então levantou o rosto quando sentiu o toquinho de JK no queixo. Feche os olhos. Taehan fechou e JK começou a maquiá-lo. Fez os traços de um delineado grosso, mas não o preencheu. No início da pálpebra, fez 3 pinguinhos de cola pastosa e pincelou glitter perolado neles. Era uma coisa bem simples. JK não sabia e não gostava de ser muito exagerado, então isso bastava. Ele estava bem bonito assim. O delineado deixava seus olhos ainda mais afiados. Para completar, lambuzou a boca dele de gloss transparente. Taehan abriu lentamente os olhos e foi aí que JK fraquejou um pouco. Taehan não estava bonito, ele estava lindo. E aquela maldita confiança nova rolando nas pupilas fez seu coração acelerar e doer um pouco. Quis beijá-lo como nunca, até conseguir sentir os lábios formigando, mas precisou se conter. E quando se afastou um pouco, alegando que era para que ele pudesse levantar para se ver no espelho, a cabeça girou em uma súbita tontura. Taehan levantou e foi até o espelho da penteadeira. Ele se inclinou para se observar. Ficou em silêncio por um tempo, apenas ajeitando os cabelos com os dedos elegantes. Então sorriu largo e olhou para JK pelo reflexo, fazendo toda sua nuca arrepiar mais uma vez. "Uau, eu estou lindo", ele exclamou, voltando a se observar. "Você é muito bom nisso, JK. Olha só, parece até Marilyn Monroe. Não, Audrey Hepburn." JK... Peraí. JK sufocou um risinho com a língua e caminhou até Taehan, arrastando um pedaço da franja dele para trás da orelha adornada pela argolinha brilhante. Olhou para ele pelo espelho, sorrindo de um jeito orgulhoso, não das próprias façanhas com a maquiagem, mas de Taehan, de como ele estava tentando se manter mais seguro e mais confiante, por mais que seus olhos vacilassem algumas vezes. Taehan fechou os olhos com carinho e deixou a cabeça cair em sua mão. JK permitiu-se afagá-lo ali, entre a orelha e a nuca, e quase derreteu quando o ouviu murmurar como um gatinho, o sorriso de canto todo bobo ainda presente nos lábios melados. "Você está lindo sim", respondeu, quase sussurrou, "lindo de morrer. Isso significa que eu vou te assassinar com a minha beleza?" Ele levantou uma sobrancelha desafiador. "Se sim, não se preocupe. Agora eu tenho dinheiro para comprar um caixão bom." JK gargalhou, dando um peteleco na testa dele. "Deixa de ser idiota", empurrou com força, fazendo-o-se desequilibrar um pouco. "Sabe o que vai realmente me matar?" "O quê?" JK cruzou os braços no peito, aproximando perigosamente de Taehan, praticamente estremecendo quando ele se aproximou também, sequer hesitando ou desviando o olhar. Não ter recebido um feliz aniversário assim que abri a porta. Fez um biquinho. "Sou carente, preciso de atenção o tempo inteiro. Estou magoado, sabia?" Taehan apertou suas bochechas com as 2 mãos e fez o outro biquinho, ameaçando beijar sua boca. Ele se afastou antes que sequer chegasse perto e JK não conseguia evitar de soltar um suspiro decepcionado e, ao mesmo tempo, aliviado. Não tinha perdoado Taehan completamente, ainda estava recheado de mágoas, mas, em contrapartida, seu coração ainda estava apaixonado e desejava os toques dele o tempo inteiro. "Só vou te desejar feliz aniversário quando for te dar o presente", ele disse, apertando suas bochechas com mais força, "ou seja, quando estivermos no bar." JK rolou os olhos, ficava muito ansioso com surpresas e Taehan estava falando do maldito presente desde o fim de semana, apertando as mãos no peito e girando por aí enquanto cantava que era muito bom em uma coisa que não queria revelar. Não ainda. Tinha até sonhado com o presente. Imaginava uma nova camisa da Joplin, ou então uma bicicleta velha de uma venda de garagem que estava paquerando desde o último mês. Mas bom, Taehan se gabava de um feito único, então era bem possível que ele tivesse criado um presente. "Então vai embora, está me atrapalhando." Começou a estapear a bunda dele, empurrando-a para fora do quarto. Sai, preciso terminar de me arrumar."
Pode se arrumar aqui comigo, ele gritou indignado. JK, boy, que coração amargurado é esse? JK conseguiu expulsá-lo do apartamento e, depois de arrumar o cabelo com gel, vestiu a camisa da Joplin e a enfiou por dentro da calça jeans. Por cima dela, escolheu uma jaqueta de couro preta e, nos pés, botas de couro bem pesadas. Nos olhos, JK escolheu o típico glitter azul e, nos lábios, decidindo usar um pouquinho um batom vermelho bem escuro. Conferiu a aparência no espelho e jogou um beijinho voador, piscando para si mesmo como sempre fazia. Ah, meu Deus. Antes de sair, abriu o guarda-roupa e pegou uma caixa de papelão bastante velha. Na tampa, escrito uma caneta preta bem forte, a palavra Memórias de Quintal. JK abriu e puxou a primeira foto, a única que ficava sempre virada de cabeça para baixo. Sorriu quando parou para observá-la depois de tanto tempo tentando evitar, e, ao colocá-la no bolso da calça, JK deixou o apartamento. Já no bar, JK foi um dos últimos a chegar, primeiro porque demorava muito para se arrumar, e depois que o táxi pegou um engarrafamento horroroso já na avenida principal. Entrou correndo com os cabelos bem presos no lugar por causa do gel, a jaqueta descendo por um dos ombros e a bolsa lateral de couro, uma cara, de uma marca bastante conhecida pela região, que comprará na última semana, balançando loucamente em seu quadril. Suspirou quando alcançou a mesa mais reservada que Storm pegou pelo telefone no dia anterior. O bar tinha aparelhos de karaokê individuais para as reservas e o resto ficava distribuído em pontos estratégicos do local, a maioria perto do bar. A iluminação era muito fraca, mas JK gostou dos feixes azuis brilhantes que rodopiavam no teto todas as vezes que a música ambiente, um rock não muito popular, chegava em seu ápice. Desculpem, gritou, se espremendo entre algumas pessoas dançando no meio da pista, que ficava perto da mesa da banda. O meu táxi atrasou para caralho. Estavam todos lá, com exceção de Yoongi e Sunny. Eles chegariam mais tarde por conta do segundo trabalho de Yoongi, mas JK não se importava com isso. Teriam a noite inteira e a manhã inteira também, já que nenhum deles precisava mais acordar extremamente cedo para a venda de roupas, digitação incessante de relatórios ou cozimento de ovos. Eram artistas livres agora, e artistas livres comemoravam até seus corpos pedirem arrego. Sentou em um dos sofás de couro que se estendia em um longo em volta da mesa brilhante e beijou Storm na bochecha, passando o braço pelos ombros dela. Ao lado, Jin, Jimin, Namjoon, Hoseok, Taehan e, infelizmente, Caleb conversavam animadamente sobre alguma coisa que tinha a ver com uma sequência de shows pequenos que fariam em inúmeros bares da região. Jonah estava promovendo a Glitter por ali, e ele tinha maiores recursos que Jin, então os shows seriam melhores, mais produzidos e divulgados. Enquanto isso, estavam trabalhando na produção de um álbum ainda bem pequeno que não contaria nem com 7 músicas, mas estavam satisfeitos com isso. Era melhor que nada, afinal. Feliz aniversário, Jungkook! Hoseok gritou, tentando estender o braço para acertar tampinhas em seus ombros, mas estavam muito longe um do outro. Ele fez uma careta desgostosa. Não te comprei um presente, não sei dar presentes, mas pago sua conta hoje, então manda ver no goró. Feliz aniversário, Go! Storm beijou sua bochecha de volta, alinhando-se confortavelmente em seu peito antes de se afastar para procurar por algo dentro da bolsa. Ela tirou de lá uma caixa pequena azul de veludo. Levei séculos para encontrar, então vê se não perde. JK soltou um risinho sapeca e abriu a caixa, arregalando os olhos ao se deparar com um dos exemplares iniciais de Alice no País das Maravilhas. Estava dentro de um saco bem grosso de plástico para preservação, e JK não conseguia nem imaginar um valor aproximado. Os exemplares iniciais do livro, além de muito caros, eram uma fortuna que JK nunca conseguiria juntar em sua vida antiga.
soltou um risinho animado e tentou tirar o livro da caixa, mas achou que seria melhor ver com mais calma quando estivesse em casa. Então agradeceu e beijou Storm na bochecha outra vez antes de guardar cuidadosamente a caixa dentro da bolsa. Jimin levantou logo em seguida, entregando a JK um conjunto moletom da Nike. Ele disse que não sabia o número exato, mas JK achava que servia, e se não servisse, ele faria servir. Era Nike, afinal, e também era moletom, ninguém nunca rejeita um bom conjunto de moletom. Então Taehan se aproximou, parando bem na sua frente. Ele tinha um sorriso lindo nos lábios ainda bem melados de gloss, provavelmente retocado por Storm, e segurava um saquinho pequeno repleto de desenhos de ursinhos se abraçando. Era tão a cara dele, e a fitinha de cetim com um nó extremamente mal feito só terminava de completar a breguice que, secretamente, JK adorava. Levantou, enfiando as mãos no bolso da jaqueta e repuxando uma sobrancelha em desafio. Feliz aniversário, boy. Taehan o puxou para um abraço apertado. Os braços dele enrolaram pelos seus ombros e ali ficaram, forçando os dois corpos como se pudessem fundi-los. JK arregalou os olhos, sentindo aquele desespero típico de quando se é pego no flagra, e tentou respirar, mas Taehan só intensificava o contato, agora girando de um lado para o outro como se a cena toda fosse um reencontro emocionante daqueles programas sensacionalistas que a mãe adorava assistir. Tai resmungou, tentando respirar mais uma vez. Você está me sufocando. Então Taehan o largou, mas não por muito tempo. Ele pegou seu rosto entre as duas mãos grandes e instalou um beijo bem molhado em uma das bochechas, demorando com os lábios quentes e melados em sua pele. JK arregalou os olhos outra vez, agora certo de que estava vermelho feito um pimentão, o calor do constrangimento enrolando delicadamente seu pescoço e sua nuca. Para você, Taehan estendeu o saquinho de ursinhos, e JK ainda estava meio extasiado quando o pegou com dedos trêmulos, praticamente derretendo com o sorriso quadrado dele. JK olhou para o presente como se olhasse para uma espécie alienígena. Ele estava confuso sobre muitas coisas. A mudança comportamental de Taehan, apesar de boa, ainda parecia muito com um sonho distante. Não esperava que ele fosse cair na real tão rápido e não esperava que, mesmo que caísse, fosse tão forte assim, basicamente estatelando a cara antiga no chão para que a verdadeira e a que esteve escondida durante tantos anos pudesse sair. Olhou para Taehan outra vez, querendo perguntar se o presente era mesmo para ele e se porra, essa mudança seria definitiva. Não teria como fazer isso ali no meio da banda inteira, mas Taehan pareceu entender tudo, ou pelo menos metade, e balançou positivamente a cabeça, fazendo seu coração falhar umas boas batidas. Jungkook, também te comprei uma coisa. Namjoon apareceu de repente, apertando a nuca de JK com uma saudação meio bruta e meio carinhosa. Estava segurando um pacote maior e molenga. Eu comprei em várias lojas, mas só achei em uma, então Taehan soltou um grunhinho e empurrou levemente Namjoon para longe. Ele fez uma cara feia e cruzou os braços no peito, e JK soltou uma gargalhada tão alta que sua barriga doeu. Sabia que Taehan estava planejando esse momento por muito tempo, além de estar totalmente carente. Sai daqui, ele gritou. JK vai abrir o meu primeiro, espere a sua vez. Calma, Namjoon gritou de volta, levantando as mãos em rendição. Credo, que nervosismo. Você teve todo esse tempo para dar o presente e agora quer furar a fila? Taehan retrucou. Se manca. JK gargalhou outra vez, balançando negativamente a cabeça enquanto abria o presente com pressa, dedos trêmulos puxando a fitinha de cetim brega. Enfiou a mão... Vou acender a luz só um instante. Pronto. Enfiou a mão dentro do pacote, sentindo pequenas bolinhas amarradas em um fio fino. Fez um biquinho pensativo e olhou para Taehan, que por sua vez arregalou os olhos, ansioso e cheio de expectativas.
Tirou de lá uma pequena pulseira artesanal trançada. Ela era azul, um azul bebê muito bonito, e as bolinhas eram pérolas falsas bem brancas. Elas reluziam às luzes do bar e pareciam quase de verdade se não fosse pelos riscos no plástico. Uma delas tinha a letra G gravada em tinta preta. J.K. sorriu. Ele sorriu aquele sorriso largo que fazia seu nariz franzir e seus dentes aparecerem. A pulseira era linda, era tão Taehan, era tão única. Ele depositou tempo e disposição para fazê-la. Tinha muita alma nela. Dava para sentir isso. Dava para sentir a energia saindo dela. Você gostou? Ele perguntou, a voz soando um pouco distante e abafada. J.K. olhou para Taehan enquanto prendia a pulseira no pulso, subindo a manga da jaqueta para que pudesse exibi-la por aí. Vendo isso, Taehan sorriu de novo, o sorriso das bochechas altas. Caminhou até ele e o puxou para um abraço, apoiando o queixo no ombro dele e fechando os olhos ao sentir os braços quentes ao redor de sua cintura. Eu amei. Que bom, ele sussurrou. Feliz aniversário. Você já disse isso, debochou, apertando-o até ele soltar um resmungo de dor. Já está tão velho assim? Sim, um velho de banguela. Depois de que se afastaram, Namjoon entregou um presente a J.K. que ele quase desmaiou quando viu que era um modelo novo de uma camiseta de Pink Floyd. A noite seguiu tranquila. Taehan cantou Little Girl Blue para J.K. e J.K. cantou Cosmic Blue, quase gritando a frase, bem, eu estou 25 anos mais velha agora, enquanto dançava e rebolava do jeito mais desengonçado possível, a voz afinada ecoando pelo bar com tanta intensidade que 10 ou mais pessoas conseguiram reconhecê-la e chegaram perto, quase acanhadas, para uma foto ou um pedido de autógrafo. Se J.K. estava radiante, Taehan estava muito mais. Ele cantava e pulava, bebia e fumava, fazia piadas e ria delas como uma criança arteira. E ele estava lindo assim. Estava tão livre e tão confiante, os sorrisos dele eram enormes e verdadeiros, sinceros demais. E J.K. não estava acostumado com isso, mas com certeza estava gostando muito. Em certo momento, minutos depois de Yoongi chegar com Sunny e pedir mais algumas rodadas de cerveja, feliz da vida por estar passando pela experiência na gravadora, uma conversa mais íntima se desenrolou. Namjoon, saca aquele garoto do nosso colégio que foi presidente do Grêmio Estudantil por 3 malditos anos? Peraí, Namjoon, saca aquele garoto do nosso colégio que foi presidente do Grêmio Estudantil por 3 malditos anos? Hosuki perguntou, tragando ao fundo o cigarro. Sei, Namjoon resmungou, aquele chato do caralho. Pois é, eu fiquei sabendo que ele noivou de um cara. Dá pra acreditar? Namjoon arregalou os olhos. Ele encarou Hosuki como se estivesse encarando um fantasma. E, quando abriu a boca para gargalhar escandalosa, Taehan tomou a frente. Não faça piadas ofensivas, ele disse, fazendo com que a mesa ficasse completamente silenciosa. Estou avisando antes que deixe escapar. Porra! E daí ele franziu o senho incomodado. Ninguém aqui vai se ofender. Eu vou, direto e sem hesitação. E qualquer outra pessoa aqui pode se ofender sem você saber. Namjoon piscou um punhado de vezes para absorver a informação. Ele não respondeu de imediato, apenas observou Taehan com uma expressão que dizia, ok, quando você vai dizer que é uma brincadeira. Mas Taehan não estava brincando, estava falando muito sério. J.K. engoliu em seco. Namjoon olhou para J.K., silenciosamente perguntando o que estava rolando, e quando J.K. apenas encolheu os ombros, ele coçou a nuca desconcertado. Você é gay? Ele perguntou, limpando a garganta em seguida, porque se for, não importa. Taehan o interrompeu, tomando um gole longo de cerveja. Sendo gay ou não, as piadas continuam não tendo graça. Concordo, Yoongi disse, parecendo um pouco envergonhado. Respeito é a única coisa que importa. Respect. Namjoon mordiscou o lábio e assentiu lentamente, apoiando as mãos nos joelhos como uma criança que acabou de aprontar. Foi mal. Depois disso, eles continuaram cantando, bebendo, comendo e fazendo
fazendo apostas idiotas que, agora, valiam 5 pratas e não apenas uma. O fato de que assinaram com uma gravadora era a motivação mais forte de todos eles, principalmente de J.K., que sentia a vida calmamente entrando nos eixos depois de tanto tempo só caindo mais fundo dentro de um poço escuro, desesperado por um pouco de luz quente. Estava feliz e nada faria isso mudar, pelo menos não no momento. Então J.K. respirou fundo e tirou a Polaroid de dentro do bolso, analisando o sorriso bonito e sincero de Danny antes de se levantar e chamar a atenção com batidas singelas na boca de uma garrafa vazia. Bom, agora que somos uma família, eu realmente considero todos vocês uma família. Gostaria de contar uma coisa. Começou olhando para baixo só porque sentiu a garganta embargando um pouco. Quando eu era criança, eu perdi meu melhor amigo para um acidente estúpido. Ele caiu da bicicleta depois de ter sido empurrado por mim, e o caminhão da rotatória não conseguia parar a tempo. Que horror ouvir isso. Eu acho que ficou engraçado da forma que ele contou despretensiosa, assim, sabe? Ah, meu amigo morreu e empurrei ele. Ele morreu na minha frente, nos meus braços. Tinha tanto sangue que eu, bobo que só, pensei que fosse vinho escorrendo. O nome dele era Danny, e Danny amava Janis Joplin e Steven Tyler, assim como eu. Entregou a foto para Storm e pediu para que ela passasse para o resto. Depois que ele morreu, eu nunca mais consegui cantar, e eu também tive dificuldades em ouvir música. Música me deixava em desespero, me deixava eufórico, me deixava ofegante. Por vezes bati na porta do Terran pedindo para ele parar de tocar, e por vezes foi implicante, mas eu só não conseguia ouvir sem pensar no sangue, em como ele parou de respirar tão rápido. Mas então um dia, eu cantei. Terran escutou e cantou também, na festa do galpão. Pela primeira vez, não doeu. Pela primeira vez, senti vontade de reviver minha alma. E eu revivi. Conheci vocês e agora me sinto eu. Então, bom, eu queria agradecer por terem me aceitado na banda. Essa foi uma das coisas mais especiais que já me aconteceu. A mesa ficou em silêncio mais uma vez, enquanto analisavam a foto. Nela, J.K. abraçava Danny de lado e fazia o símbolo do rock com os dedos pequenos. Danny também fazia, mas ele estava de olhos fechados e comprimindo os lábios em um biquinho. Você tem problemas com sangue? Jim perguntou, parecendo muito preocupado. Jimin arregalou os olhos, se sobressaltando no sofá. J.K. assentiu e Jimin deixou o rosto pender para uma expressão de culpa total. Ficou nervoso perto de muito sangue. A gente que agradece por ter se oferecido para cantar, J.K. Namjoon disse sorrindo pequeno. Agora estamos completos. Não estaríamos aqui se não fosse por você. J.K. sorriu outra vez, sentindo-se verdadeiramente leve pela primeira vez depois de tanto tempo, guardando tantos sentimentos ruins. Eles brindaram e, pelo resto da noite, o clima harmônico foi o que permaneceu. Quando voltou para o apartamento, parou para observar Terran de costas destrancando a fechadura. O cabelo dele estava muito bagunçado e armado, e J.K. pensou que, desse jeito, ele parecia muito com um ursinho pardo, principalmente com uma postura tão cansada depois de beber e rir. E rir a noite inteira. Terran parecia grande, maior do que o usual, muito protetor, e talvez J.K. estivesse achando isso só porque se sentia um pouco vulnerável e inseguro depois de expor uma parte importante e dolorosa de sua vida para tantas pessoas diferentes. Terran sentiu que estava sendo observado e virou levemente a cabeça para trás, olhando para todos os lados antes de olhar para J.K. Quando olhou, sorriu novamente, mas agora o sorriso estava um pouco menor e sonolento. As pálpebras caíam delicadas nas bochechas coradas de álcool e os lábios secos tremiam um pouco. Em outras circunstâncias, J.K. poderia achar que Terran estava triste e se controlando para não chorar, mas já não estavam mais no começo do ano. O que foi? Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha e abrindo a porta, que grunhiu com a falta de lubrificação. Tem alguma coisa suja no meu rosto? J.K. riu baixinho e balançou negativamente a cabeça, apoiando um pé na madeira velha e cruzando os braços no peito. Você parece um urso, disse, sem conseguir se controlar muito mais.
Aqueles ursinhos que a gente vê em desenhos, os ursinhos do saquinho de presente. Balançou a pulseira para ele, sorrindo quando viu os olhos dele brilhando de orgulho. Um urso pardo ou um urso polar. Taehan ficou de frente para JK, cruzando os braços no peito também. Pardo, acho que é o seu cabelo, ele fica fofo assim. E quando você está com essa carinha de sono, fica ainda mais parecido. Taehan riu, coçando um pouco a nuca. Estava constrangido e isso era engraçado. Taehan não se constrangia mais com piadas maliciosas, muito menos com olhares intensos, mas ficava tímido com elogios carinhosos. Prefiro o polar, ele disse, mas polar é um pouco simples, não acha? O que quer dizer? Quer dizer que podemos inventar um outro termo. Ele abriu a boca para falar mais alguma coisa, mas então fechou rapidamente, parecendo pensativo. É óbvio que outros termos existem, mas não são tão comuns. Que termo? JK franziu o senho confuso. Urso de inverno, Winter Beer, referências. Referências. Winter Beer, referências. Yes. Posso entrar, ursinho de inverno? Taehan encolheu os ombros e entrou primeiro. JK foi logo em seguida, observando-o caminhar até a velha vitrola e passar rapidamente os dedos pela estante novinha de discos. Taehan selecionou um. Era In Roof the Outdoor, do Led Zeppelin. In the Evening começou a tocar bem baixinho, quase em som ambiente, e Taehan se jogou no sofá, que também era novo, soltando um suspiro de conforto. Ele cruzou as mãos na barriga exposta pela camiseta branca e encarou o teto. Diferentemente das outras vezes, seu olhar não era vazio, era só tranquilo. JK caminhou até lá e, sem falar nada, sentou no colo de Taehan, deitando a cabeça no peitoral dele. Imediatamente, Taehan circulou um braço em sua cintura e o outro em sua cabeça, acariciando seus cabelos macios e recém-cortados. Suspirou também, apenas aproveitando o carinho. No que está pensando? Ele perguntou quase em um sussurro, sem parar de mergulhar os dedos em seus cabelos. No porquê de você ainda não ter tentado me beijar, respondeu, soando mais sincero do que esperava. Taehan riu e JK escutou o coração dele acelerar. Um coração batendo rápido valia mais que 1000 palavras. Eu deveria? JK ficou um segundo em silêncio, ponderando a pergunta. Então, negou. Acho que não. Me avise quando quiser. Eles ficaram quietos por um tempo, apenas escutando a música e mergulhando no corpo um do outro. Estavam completamente imóveis, com exceção da mão de Taehan que vinha na cabeça de JK, por vezes descendo até a nuca ou até os ombros, então subindo de novo e repetindo o caminho. O peito dele expandia e afundava tranquilamente, assim como o seu. Seus corações batiam quase no mesmo ritmo, mas nenhum deles tomaria atitudes ousadas ou impulsivas. Estava bom? Estava bom do jeito que estava. O contato íntimo e emocional, soando bem melhor que o cru e carnal. No que está pensando? Taehan perguntou outra vez. Em nada. E no que gostaria estar pensando? JK achou a pergunta interessante. Ele cutucou a costura da jaqueta de Taehan, parecendo achá-la interessante também. Em como ando sentindo muito medo ultimamente, disse. Medo de nós dois, medo da Amanda, medo da gravadora, medo dos shows, medo do álbum. Eu só estou com medo, e esse medo às vezes não me deixa dormir muito bem. Taehan beijou o topo de sua cabeça. Tudo bem sentir medo, ele resmungou. De nós, porque te dei 2 motivos. Do compromisso com a banda, porque ainda é tudo muito novo. De nós, porque te dei motivos, quer dizer. Ninguém tem segurança nisso, e eu acho que estamos todos com medo também. O importante é se arriscar. Se não arriscarmos, então viveremos para sempre com a incerteza. E a incerteza é ainda pior que o medo. JK fez um biquinho e assentiu levemente, agora puxando a costura azul com as unhas curtas. Por quanto tempo eu posso sentir medo? Quero dizer, medo de nós dois. Taehan suspirou. Era um suspiro cansado.
JK sabia que ele preferia não falar sobre isso, mas também sabia que precisavam falar sobre isso. Desde a confissão repentina e emocionante de Taehan no dia em que entregou o diário de Georgia, não tocaram mais no assunto, e JK sentia que tinha um buraco imenso num papel que era a história dos dois. Pelo tempo que quiser, ele beijou o topo de sua cabeça outra vez e a respiração quente acertando em cheio sua testa. A única pessoa que pode medir seus sentimentos é você, só você. Não eu, não Storm, você, só você. Assentiu outra vez. Não acho que isso vai durar muito, disse, tom de voz baixo como de uma criança assustada. Eu sinto muito por estar te fazendo passar por isso. Eu também estava com medo. Peraí. Eu sei que estava. Cruzou as mãos do peito dele e apoiou o queixo nelas, tentando observá-lo. Mas Taehan ainda estava olhando o teto. Me magoou muito. Quando eu paro pra pensar naquilo, quando me lembro daquilo, sinto muita dor. Agora menos que no começo, mas ainda sinto. Dói quando você olha pra mim? Dói, mas é de paixão. Então dói mais um pouco por conta das memórias. Estou confuso. Tudo bem, JK. Taehan se colocou nos cotovelos, tirando a mão de sua cintura para acariciar sua bochecha. Ele tinha os olhos suaves e confortáveis. Tudo bem estar confuso. Acho que mereço isso. Mas independente de qualquer coisa, vou estar aqui quando essas coisas passarem. Eu prometo. E pela primeira vez, JK não hesitou tanto em aceitar uma promessa de Taehan. Sorriu para ele, fechando os olhos com um carinho. Posso te perguntar uma coisa? Murmurou, extasiado com os dedos dele em sua pele. Qualquer coisa. JK parou e respirou fundo. Era um assunto que estava incomodando muito seu coração. As coisas pareciam quase todas honestas, sinceras e certas agora, com exceção de um pequeno detalhe que parecia como uma maldita farpa em suas veias. Como você e Caleb se conheceram de verdade? Umedeceu os lábios, sentindo-se um pouco nervoso. Eu só tenho a impressão de que você não me fala a verdade sobre isso. Taehan travou. JK pensou que ele ficaria irritado e que levantaria para mandá-lo embora do apartamento, mas então ele relaxou e consequentemente JK relaxou também. Sim, eu menti, ele disse. Menti para você, estava com muita vergonha. Eu o conheci em uma boate gay que fica de frente para o antigo trabalho do Jimin. Foi logo depois que eu corri do camarim quando fiquei assustado por ter te tocado daquela forma. Eu queria saber se sentia atração por mais homens ou se só sentia por você. Então eu fui até lá e Caleb apareceu de repente. Eu o beijei, nos amassamos em uma coluna qualquer, então eu fiquei assustado de novo e corri. Acho que Caleb sentiu pena de mim. Acho que ele sente pena de mim. De qualquer forma, eu gosto de tê-lo como amigo. Eu pude contar tudo que me afligia, me entende? E eu não conseguia fazer isso com você porque não queria parecer tão idiota, por mais que eu já parecesse um. E bom, não conseguia fazer isso com mais nenhuma outra pessoa, porque mais ninguém sabia que eu gostava de beijar homens. JK já sabia. Não, ele não sabia. Ele tinha uma intuição. E é claro que sua intuição nunca falhava. Eu queria que você tivesse me contado, Tai, murmurou chateado. Foi um passo enorme para você e eu queria ter feito parte disso. Você ficou com medo de que eu pudesse me irritar, sabe, por termos nos beijado antes? Taehan balançou a cabeça confirmando. Eu fiquei. Isso não aconteceria, respondeu, cutucando-o no queixo para tentar quebrar o clima meio tenso. Quer dizer, eu sou ciumento. Talvez até bastante, mas sabe, acho que eu senti mais ciúmes por não saber o que ele sabia, e por perceber que estava de fora de alguma coisa. Você poderia ter me contado, eu nunca ficaria irritado. Talvez um pouco chateado, mas acho que é normal, né? Taehan riu baixinho. Me desculpe por ter mentido, JK. Ele fez mais carinho em sua bochecha, apertando uma delas em seguida. Tudo bem, mordeu o lábio, dando pequenas batidinhas no peitoral dele para mostrar que estava realmente tudo bem. E como você está agora, sabe? Com a sua sexualidade. Você está sabendo lidar? Taehan desviou um pouco os olhos. JK conseguia ver que isso era uma coisa que deixava Taehan um pouco nervoso, por mais que ele estivesse tentando seguir em frente com naturalidade.
Ainda era uma novidade que nenhum ser humano aceita tão fácil. Acho que eu já aceitei, ele disse. Já aceitei, mas ainda é um pouco difícil. Às vezes, antes de dormir, eu fico pensando nisso e não me vem nada na mente. É só um branco um pouco incômodo. Outras vezes, um cinza indiferente. E outras, quando o dia foi muito agitado ou quando encontro com a minha mãe, eu acabo vendo meu pai. Eu me sinto enjoado, um pouco transtornado também. Mas, sabe, um dia de cada vez. Eu acredito que eu estou melhor que ontem e que eu ficarei ainda melhor amanhã. Seu pai não controla você, murmurou, batendo no peitoral dele outra vez. Sabe disso, não sabe? Sei, é claro que sei, ele franziu as sobrancelhas. Mas falar é um pouco fácil, como seus pais reagiram quando souberam de você. J.K. inclinou a cabeça pensativo. Eles não sabem, disse. Quer dizer, eles sabem, mas eu não precisei falar nada. Uma vez me pegaram aos beijos com um colega do colégio no sofá. Eu fiquei assustado, pensei que gritariam comigo. Não gritaram. Minha mãe só sorriu e me pediu para usar camisinha. Ó, que mãe tranquila então. Os pais de J.K. eram anjos na terra e ele sabia disso. Era fácil conviver com os dois, ainda mais com o pai, apesar de todo o drama de sempre. E sim, J.K. também sabia que essa criação mais leve e afetuosa impedia um pouco o seu cérebro de enxergar como pode ser difícil para outras pessoas simplesmente confiarem nos que lhe deram a vida. Seus pais são mesmo legais. Terran arregalou os olhos surpreso. Não sei como minha mãe reagiria. Acho que com naturalidade, ela parece ser moderna. Terran soltou um risinho, bem moderna. Um silêncio se estendeu e J.K. pensou em encerrar o assunto por aí e dormir. Mas lembrou que também precisava contar a Terran sobre Hosuke, já que estavam se abrindo desse jeito tão bonito. Eu fiquei com Hosuke quando você me expulsou do quarto do hotel. Não em seguida, claro, mas alguns dias depois. Quase uma semana. Meu Deus, que bom que ele contou isso então. Eu achei que ia ter mó reviravolta de raiva ou algo, entendeu? Mas não, ele contou, que bom. Terran franziu o senho e arregalou os olhos, parecendo muito indignado. Mas, apesar de indignado, ele não estava muito irritado ou considerando expulsar J.K. mais uma vez. Eu sabia, ele quase gritou, apertando os lábios em uma linha reta. Que fura-olho! Gargalhou com isso, voltando a deitar a cabeça no peito dele, agora com o coração mais lento e descansado. Não sei se te devo desculpas, eu tecnicamente sou solteiro. Isso porque você foi um mané, mas talvez eu precise pedir por consideração, disse. Então me desculpa por isso. Terran bufou e jogou a cabeça no encosto do sofá como sempre fazia quando estava emburrado com alguma coisa. Principalmente quando J.K. ria, às vezes, de como ele gozava rápido demais. O riso vindo com um toquinho carinhoso que Terran entendia perfeitamente a ponto de entender que não era uma zombação, mas sim um jeito de demonstrar que ele achava isso adorável. Tudo bem, ele resmungou contrariado. Acho que mereço isso também. Você só merece coisas boas, Tai, disse, começando a sentir um pouco de sono. Terran ficou em silêncio por um tempo. Você também, boy, e então dormiram. Quando J.K. acordou no dia seguinte, ainda estava em cima de Terran. Um pequeno filete de saliva pingava na camiseta branca dele e sua cintura estava meio amortecida por culpa do peso do braço dele nela. Terran tinha os dedos longos e quentes entre seus cabelos, que estavam meio desgrenhados de tanto carinho que receberam durante a madrugada inteira. Sentia um pouco de dor nas pernas e no pescoço, mas a respiração leve de Terran, somada ao ritmo tranquilo do coração dele, eram muito bons e acolhedores. Então J.K. não se importou muito com isso. Sorriu, fechando os olhos e esfregando nele como um gatinho cheio de preguiça. Não queria levantar, queria passar o resto do dia assim, mas ainda precisavam ir até a gravadora, ajeitar algumas músicas e compor outras. Levantou um pouco a cabeça, conferindo que o sol raiava fraquinho pelas cortinas escuras do apartamento, e quando passou os olhos pelo relógio digital da mesinha de televisão, que ainda estavam sem uma,
resmungou ao perceber que já eram 11 da manhã. Caramba, passou rápido o tempo. Taehan pareceu acordar com o resmungo que JK soltou. Ele se mexeu desconfortável e soltou um grunhido de dor. Provavelmente estava bem mais dolorido que JK, já que o peso em cima dele era bem maior. Taehan tirou a mão de sua cintura e cobriu o próprio rosto com ela, esfregando-o para cima e para baixo. Não acredito que ficamos aqui a noite inteira, ele disse com aquela voz grossa e rouca de sono. Caralho, que dor na coluna. JK riu. Você não é um ursinho de inverno, é um ursão. Cutucou uma das costelas dele com o indicador fazendo-se remexer. Um urso velho e gagá. Ei, você não é nada leve. Ele franziu as sobrancelhas. É assim que você me agradece por eu ter te avisado de colchão por horas? JK deu de ombros provocante. Talvez, disse e sentou Taehan bem no pé da barriga. Apertou as bochechas dele, sacudindo-o rapidamente pelo rosto. Olha só como parece um ursão. Levanta, ursão. Temos que estar na gravadora em 2 horas. Taehan fez uma careta e rolou os olhos, assumindo a postura emburrada que aparecia sempre que alguém o contrariava. Pensei que não teríamos nada para fazer hoje, ele murmurou e as palavras... Ele murmurou as palavras emboladas, tentando se soltar dos dedos fortes de JK. O que faremos lá? Ajeitar uns detalhes finais das 4 músicas e tentar compor outras. Jonah também quer que a gente invente uma marca para a banda, tipo uma logo? JK balançou a cabeça sentindo. Ah, isso é bem legal, mas eu não sei desenhar. A gente dá um jeito. JK soltou o rosto dele e deu 3 tapinhas na bochecha inchada de sono, começando a escorregar para baixo para sair de cima dele. Acho que Hosuke sabe desenhar, mas ai, credo, que é isso aqui? Ué, tá de manhã? A afirmação dele saiu mais como uma pergunta e JK fez uma careta. O que foi? Você sabe muito bem que isso acontece. Hã? Tarado, bateu na bochecha dele outra vez, repreendendo de brincadeira. Me pede desculpas. Taehan soprou um riso de deboche. Não vou pedir desculpas por uma reação natural do meu corpinho. JK estreitou os olhos desafiador. Taehan continuou impassível, fechando o rosto em sua melhor expressão de bunda. JK estreitou mais os olhos. Taehan continuou impassível. JK rebolou no colo de Taehan, sorrindo vitorioso quando ele arregalou os olhos surpreso. Rebolou outra vez, agora com mais força. E Taehan arregou sua cintura, abrindo a boca para deixar um ofego escapar. Não faça isso. Ele alertou, sério de um jeito que JK nunca tinha visto, mas a voz estava falha e desesperada. JK, não faça isso. Por quê? Mesmo que já soubesse a resposta, JK queria saber da boca dele. Taehan desviou o olhar, finalmente constrangido por alguma coisa sexual. JK quis rir disso, do rosto desesperado dele, mas se conteve. Eu só ando muito sensível, você sabe, ele murmurou. Se não for continuar, então não fique provocando. JK saiu de cima dele, olhando-o perigosamente pelo ombro. Taehan já estava sentado, agora ajeitando um pouco o cabelo armado com uma mão e tentando cobrir a ereção matinal com a outra. Os olhos completamente perturbados indo de uma coxa a outra. Vou passar o café, disse. Levanta, vem tomar comigo. Taehan coçou os olhos cansados. Ele olhou em volta e parecia ainda atordoado de sono. Então se jogou no sofá e virou com a cara no encosto, resmungando infinitamente de preguiça. Temos mesmo que ir? Ele pergunta. Voz abafada no estofado. Não quero sair. Temos, anda, vem logo. Taehan bufou e levantou, caminhando preguiçosamente até o banheiro. Ficou lá em silêncio por quase 30 minutos e então ligou o chuveiro, gastando mais 15 no banho e saiu completamente pelado e molhado, a visão fazendo JK praticamente engasgar com a xícara quentinha de café. A vingança é um prato que se come frio. Taehan entrou no quarto e se trancou de porta aberta, propositalmente abaixando com a bunda durinha virada para JK, a cueca deslizando provocante pelas pernas longas e macias. JK virou o rosto para o lado, sentindo-se afetado. E então, escutei você gemendo meu nome lá no banheiro. O quê? Disse quando ele se aproximou.
provocando para evitar de pensar no corpo lindo e dourado, ondulando bem na sua frente. Se aliviou bem? Tae-han bebeu tranquilamente o café, encolhendo os ombros largos. Eu não fiz barulho, seu mentiroso, ele murmurou e então olhou para JK por cima da xícara. Um olhar confiante e afiado. Você, por outro lado, me encarou até demais quando saí do banho. JK sentiu a bochecha queimando. Ele normalmente não ficava assim com Tae-han, era sempre contrário. Não encarei, sussurrou olhando para o café. Eu não encarei. Tae-han encolheu os ombros outra vez. Se você diz... Ficaram em silêncio por um tempo. JK não conseguiu olhar para Tae-han outra vez. Estava se sentindo bastante cansado e encurralado, o que no momento não era uma coisa boa, porque JK não queria se mostrar tão vulnerável para Tae-han. Não queria se mostrar tão pequeno e frágil. JK, ele chamou, depois de alguns minutos só bebericando café. Sabe quando você ficou com o Hosuke? Ele fez um biquinho, ele fez um biquinho e girou um pouco o café. Disfarçou. Bom, é que o Hosuke uma vez veio com um papo nada a ver só sobre comer e nunca ser comido. Então eu estava pensando, vocês transaram? Não querendo me meter, mas é que eu... JK gargalhou, dando um chutinho na canela dele por baixo da mesa. Transamos muito, mentiu, espremendo o lábio para não soltar outra gargalhada feroz por causa da cara de desespero que ele fez. Que carinha é essa? Ele olhou para baixo. Estava tentando disfarçar o ciúme, de quem sabia e era até bonitinho, mas não queria deixá-lo assim por tanto tempo porque Tae-han era inseguro e, apesar de estar sentindo mais confiante, ainda não era 100%. Então ele tentou de novo, batucando as unhas na mesa. Deu? Balançou negativamente a cabeça, esticando a mão para bagunçar os cabelos molhados dele. Tae-han levantou a cabeça e analisou seu sorriso. Então JK desceu carinho para o rosto dele, sentindo o coração vibrar quando ele inclinou a bochecha para dentro de seus dedos, olhos fechados para aproveitar as sensações. Não transamos, eu estava brincando, disse. Eu não transaria com uma outra pessoa quando estou apaixonado por outra. Tae-han abriu um sorriso todo bobo, os olhinhos brilhando de orgulho. Tudo bem. Além disso, eu não confio mais em ninguém. Levantou uma sobrancelha. Só em você. O sorriso dele cresceu. Eu também confio em você. Suspirou, aliviado. Eu sei. Agora, vamos para Tae-han. Deixa eu beber água. Jonah tinha uma gravadora pequena. Ele era um cara rico, um homem baixinho, simpático, com um bigode bastante engraçado. Jonah era mesmo rico. Não rico o suficiente para abrir uma empresa gigantesca, mas o bastante para abrir uma empresa pequena do nada. Ele não tinha muitos colaboradores, sequer tinha artistas além da Glitter e de meia dúzia de cantores independentes. Mas ele tinha determinação, meios bons de divulgação e muitos contatos. O último, claro, era o que mais importava. Jonah também era um cara otimista. Quando Tae-han o conheceu, enxergou confiança dentro dos olhos escuros e cintilantes, adornados por sobrancelhas grossas e estranhamente juntas. Ele via o futuro, via os erros do futuro e dizia que tudo bem, contanto que a música continue tocando. E Tae-han achava que isso era bom. Ele lidava com a burocracia dentro do escritório e não gostava de incomodar seus novos músicos com esses problemas, já que eles poderiam cortar um pouco a criatividade e a inspiração. Eles estavam no estúdio, basicamente fazendo nada. A banda já tinha 4 músicas, a maior parte delas completamente arrumadas anteriormente por Yoongi, o que fez com que o trabalho dos novos produtores fosse um pouco mais fácil que o esperado, não excluindo completamente a participação deles, mas diminuindo significativamente. Yoongi até se orgulhava um pouco disso, como sempre produtor, não é mesmo? Precisavam criar uma logo e JK estava sentado em uma das mesas laterais em forma de L.
Ele tinha headphones vermelhos e enormes cobrindo boa parte da cabeça cheia de cabelos desgrenhados. Estava batucando uma caneta em uma folha de papel em branco, enquanto Hosuke, perigosamente atrás dele, com as mãos apoiadas nos ombros largos, resmungava ideias de desenhos. Namjoon, Jimin e o próprio Taehan apenas olhavam em volta, preocupados em encostar qualquer coisa interessante por ali que pudessem dar um ímpeto de inspiração. Mas nada em estúdio parece realmente interessante, então desistiram cerca de alguns minutos depois e apenas esperaram que alguém sugerisse algo. Yoongi estava por ali, fazendo alguns ajustes em Rockstar. Ele estava incrivelmente concentrado, com os óculos escorregando pelo nariz charmoso e um cigarro pendurando nos lábios rosados. Os fios verdes, que agora começavam a desbotar, caíam na frente dos olhinhos pequenos e estreitos, fazendo Yoongi parecer um pouco mais velho do que já era. "O que você faz aqui?" JK perguntou para ele, franzindo as sobrancelhas ao identificar um dos ajustes. Yoongi não levantou a cabeça para responder. "Só apurei um pouco mais a guitarra do Hosuke." "Certo." E Taehan estava incrivelmente entediado. Quer dizer, o que mais ele poderia fazer por ali? Quase toda a responsabilidade ficava para o vocal, para o técnico de som e para os produtores. Depois que a banda realizava as gravações da música, cada um separadamente para que não houvesse erros de sincronia, nenhum dos instrumentos realmente tinha algo para fazer, por mais que ajudassem no pós-gravação. Joná virou para trás, dando de cara com Caleb. Caleb estava estagiando para Joná, assim como Jin. Jin, no entanto, estava praticamente dentro devido à super faculdade e ao ótimo gerenciamento da banda nos tempos que se seguiram sem um contrato. Joná também virou. Ele estava na mesa de som com Yoongi, escutando as observações que ele fazia e aprovando as modificações. Tinha um pouco de uísque molhando o bigode grosso e um charuto entre os dedos grossos. Ele estava sério, muito concentrado, e Taehan achou que ele era parecido com seu pai nos dias de futebol americano. Seu pai sentava na poltrona da sala segurando uma cerveja em uma mão e um pedaço de pizza na outra, e fazia aquela cara, como sua mãe dizia. Taehan detestava aquela cara, assim como também estava detestando lentamente o pai. Joná, por outro lado, mesmo com aquela cara, parecia um pai legal, e Taehan já tinha o visto mostrando a gravadora para duas garotinhas lindas que tinham os olhos dele. Joná era sorridente e atencioso, coisas que seu pai, nem nos melhores dias, costumava ser. "Pelo menos, não consigo." "Sim," ele respondeu, puxando os fones para o pescoço curto. "Aconteceu alguma coisa?" "Estão te chamando lá no escritório," Caleb disse, apontando com um polegar na direção contrária. "Eu vou pegar um pouco de café ali na cozinha, quer também?" Jonah pensou um pouco, então ele assentiu. Pediu licença e saiu do estúdio. Antes que fechasse a porta, Taehan saiu também, seguindo desesperadamente Caleb pelo corredor estreito. Ele parecia mais frio e mais seco, isso desde que Taehan contou sobre ter expulsado JK do quarto do hotel. Naquele dia, Caleb coçou a barba, mas não sorriu e também não teve nada de filosófico a dizer. Ele apenas manteve uma expressão neutra e balançou negativamente a cabeça. Taehan conseguiu alcançá-lo já na pequena salinha de café. Ele estava de costas, pegando 2 copinhos de isopor de uma pilha média que ficava ao lado da cafeteira elétrica. Assim, Caleb parecia bem maior, com os ombros bonitos enfiados dentro de uma camiseta social rosa bem justa. Taehan pensou que, se por acaso eles acabassem brigando do nada, provavelmente levaria uma boa surra. "Ei, Caleb", chamou, encostando o corpo no batente quente. Ele virou minimamente a cabeça, encarando seu rosto só por alguns segundos. "Você está me evitando? O que você acha?" Ele respondeu sem hesitação, enchendo os copinhos de um café bem forte e cheiroso. "Acho que está." A afirmação saiu como pergunta.
e Caleb bufou com isso. Ei, é claro que eu estou. Você foi um idiota, Tayhan. Caleb ficou de frente para Tayhan segurando os 2 copinhos de café. Estava com as sobrancelhas frânzidas e um olhar nada agradável. Era aquele mesmo olhar crítico que sua mãe lhe dava sempre que aprontava alguma bobeira dentro de casa. Sentiu-se pequeno e observado de um jeito bastante ruim, do tipo que te faz ter vontade de se encolher e sumir. Caleb bufou de novo e empurrou levemente Tayhan para passar para o corredor. Ele passou, e Tayhan se moveu e aí o segurou no cotovelo, obrigando-o a parar. Caleb, espera aí, quase gritou, se aproximando cautelosamente dele. Eu já me desculpei com o JK. Caleb virou para encará-lo mais uma vez. Tayhan pensou que, se ele soubesse do pedido de desculpas, desmancharia a reprovação em um piscar de olhos, mas não foi esse o caso. Tayhan, você disse na cara dele que um homem gostar de outro é errado, Caleb falou, mantendo um tom de voz grosso e muito firme. E, surpresa, eu gosto de homens. Isso que você fez foi muito errado. Eu estou irritado por JK, não por mim. Ele se declarou pra você, disse que te amava e depois foi expulso do quarto? Qual é, Tayhan? Não sei o porquê de você estar tão nervoso. Agora Tayhan gritou, mas não foi agressivo ou impulsivo, só determinado. Já pedi desculpas, estamos bem agora. JK está um pouco afastado de mim e está considerando me dar mais uma chance, mas eu já admiti que eu errei. Eita atrás de eita. Eita atrás de eita, né? Ele desviou os olhos, bebericando do café um pouco de raiva. Tayhan, eu me sinto culpado, tá legal? Caleb resmungou, suspirando logo depois. Eu pedi para você se envolver com JK achando que eu perceberia bem rápido que estava se apaixonando. Mas esqueci de pensar que, talvez quando percebesse, acabasse surtando desse jeito. Magoei ele indiretamente. Tayhan desviou os olhos também, incomodado. Foi culpa minha, disse, só minha. Eu pisei na bola várias vezes, Caleb, e bom, agora eu estou pagando por isso. Só eu. Não fica se torturando desse jeito. Me arrependo de ter te magoado também. Acabei te ofendendo e isso foi péssimo. Mas eu estou tentando, eu juro que eu estou. Ele soltou um tss bem longo, entortou os lábios e franziu o nariz. Tayhan sentiu que ele estava considerando também, assim como JK. Não queria causar mais estragos do que já causará. E se Caleb quisesse se afastar do mesmo jeito que JK estava fazendo, então bom, ele estava no direito. Tayhan teria apenas que respeitar mais uma decisão. Gostava de Caleb e gostava de tê-lo por perto, mas o que mais poderia fazer? Não faça esse tipo de merda de novo, Tayhan. Caleb alertou, bebericando mais um pouco do café. É normal errar, eu sei que sim. Não vou ficar te condenando a cada pequeno erro, mas o que você fez foi uma cagada gigantesca e, se fizer de novo, cara, eu vou te dar um soco. Justo. Tayhan balançou positivamente a cabeça, levantando um polegar para ele. Eu não vou fazer de novo. Ótimo. Caleb suspirou mais uma vez. E então, JK, ainda está muito magoado? Mordeu o lábio, pensando em como estava indo a relação deles pelos últimos dias. JK estava menos irritadiço e menos provocante, mas continuava magoado. Ele já não se afastava mais, não desviava o olhar e nem ignorava suas tentativas de reaproximação, mas não tocava seu corpo, seu rosto ou sua boca como costumava fazer, o que não entristecia tanto Tayhan, já que ter JK sorrindo e rindo já era uma boa vitória. Ainda magoado, mas agora um pouco mais próximo de mim, ainda magoado, mas agora um pouco mais próximo de mim, respondeu, seguindo-o de volta ao estúdio. Sabe, JK é um passarinho livre. No momento, ele ainda está aqui, no topo das minhas mãos. Estendeu as palmas juntas para Caleb, rindo quando ele riu da demonstração ridícula. Mas ele pode voar para longe quando quiser e, se isso acontecer, ou quando isso acontecer, eu não vou poder segurá-lo, entende? Acho que ele está pensando se ainda vale a pena ficar comigo, e eu espero que decida que sim, mas se não, bom, então ele vai voar. Um pensamento bem maduro. Caleb fez uma careta de desgosto e um barulho de vômito que ecoou por todo o corredor vazio.
fazendo Taehan acertá-lo com um tapa na nuca. Que vitimismo imbecil, ele disse. Você também é um pássaro livre, então se JK começar a tentar voar para longe, voe atrás dele e mostre que se importa. É isso que você vai fazer. É? Franziu as sobrancelhas. Caleb lançou-lhe uma piscadela, segurando na maçaneta da porta do estúdio. Antes de abri-la, ele lançou-lhe outra. É claro. Caleb abriu a porta e entregou o café para Jonah. Antes de sair, sorriu para Taehan, que sorriu de volta. Ele fechou delicadamente a porta. E o silêncio que estava antes voltou com tudo, agora sendo parcialmente preenchido por uma Storm sussurrando coisas para Jonah, o corpo inclinando levemente em cima do equipamento de som. Ela não estava ali no começo, mas sua presença era bastante opressora, e Taehan se afundou no canto da parede para que ela não o visse, mas a sala não era grande o suficiente para que pudesse se esconder. Então, quando viu o rosto charmoso e concentrado virando para checar quem é que tinha entrado, sentiu pânico. Storm, com certeza, sabia da briga com JK. Era óbvio que ela sabia, ou então não estaria lidando com Taehan com tanto deboche e indiretas. Ela soltava cada pérola ácida, a maioria sobre promessas, confianças e homens babacas. E Taehan sentia a vontade de fingir um desmaio todas as vezes que isso acontecia, principalmente quando estavam de frente um para o outro. Olha só, a Dondoka apareceu. Storm rolou os olhos e sorriu daquele jeito sarcástico de sempre. Bem na hora. Na hora de quê? Fez a sonsa, olhando para JK ao invés de para ela. JK olhou de volta, passando nervosamente a língua pelo piercing brilhante. O que está acontecendo? Storm apenas estava sugerindo que usássemos elementos da cultura coreana como um tipo de marca. Namjoon disse, buscando o baixo improvisado no ritmo de These and Those Stigmas, não como uma marca comercial, mas como uma marca pessoal. Quer dizer, somos todos descendentes de coreano, seria legal explorar um pouco disso. Mas eu não sei nada sobre a Coreia, respondeu, olhando para Jimin que deu de ombros, decidindo não se envolver demais. Jimin também não sabe, só herdamos nomes coreanos, de resto, não tivemos nenhum contato. O seu pai não te ensinou nada? Storm perguntou. Tinha um quê de alfinete na pergunta dele, então Taehan não gostou nada disso. Quer dizer, ele era coreano, não era? A única coisa que aquele homem me ensinou foi como ser um pai de bosta, Storm, disse irritado. Está bom pra você? Ela estreitou os olhos, abrindo a boca para uma resposta que, com certeza, seria igualmente cortante. Mas Hosuki sabe, Jonah interrompeu apontando para ele. JK disse que também sabe um pouco, e bom, vocês podem pesquisar, tem o pessoal para isso, não precisam se preocupar. Mas qual seria a ideia? Tornou a pergunta, um pouco incomodado para isso. Introduzir elementos coreanos nas roupas, maquiagens, fotos e músicas, isso? Isso, Jonah disse, mas sem exagerar, sabe? Só alguns toques bem singelos, seria uma banda honrando suas origens. Taehan pensou sobre isso. Ele não sabia nada sobre a Coreia, mas se Hosuki e JK sabiam, e se Jonah disponibilizaria pessoal para fazer pesquisas mais aprofundadas, então onde tinha erro nisso? Assentiu rapidamente, cruzando os braços na frente do corpo. Todo mundo de acordo? Taehan olhou ao redor. Se alguém tiver outra visão disso... Mas ninguém disse nada. Então Taehan tomou isso como resposta e quando sentaram para terminar a logo, decidiram que talvez ficaria legal colocar algo coreano nela. Bom, olhem só. Hosuki desenhou um círculo e dentro dele, uma linha horizontal de flores e uma vertical, em forma de cruz. No meio delas, uma mescla de americanas e coreanas. Ele escreveu a letra G. Era bonita e muito delicada, bastante diferente da personalidade porca e agitada dele. Azul aqui, Namjoon apontou para o círculo. Um azul escuro e as flores coloridas, mas não vibrantes. Jimin disse, o que acham? Bom, JK resmungou concentrado. E a letra? Branca, Taehan respondeu, branca como a paz. É tudo que as pessoas precisam hoje em dia. Eles analisaram a ideia por um tempo, mas acabaram concordando em poucos minutos. Antes de saírem, entregaram um esboço a Jonah, e ele sorriu ao dizer que tinha ficado muito bonito apesar de simples.
No dia seguinte, a logo foi inserida em inúmeros panfletos de divulgação e enviada ao jornal local. O responsável por fazer uma matéria da noite em que J.K. soltou um cara da plateia. Glitter assina contrato com a gravadora Jonah Hill, conhecido por mentorar inúmeros agentes musicais famosos e o mais novo empresário na banda. E nas semanas que se seguiram, Glitter fez tantos shows que não conseguiram mais contar nos dedos. Yes! É isso aí, sucessos. A autora nem colocou, eu acho que ela vai fazer um desenho do logo. Mas tudo bem. Tivemos um ótimo desenvolvimento, eu tô gostando bastante de ver esse lado mais da banda, esse processo criativo. Eu já falei no episódio anterior isso. Então, e tô feliz que o relacionamento dos Taekook estão se desenvolvendo pra se acertar, não é mesmo? E que bom que eles foram bastante sinceros com relação ao Hosuki e ao Caleb, porque eu achei que isso ia ser um plot pra dar treta, entendeu? Mas que bom que deu certo. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês quinta-feira com mais um episódio de Glitter aqui no canal. Muito obrigado e falou!